Olá, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Agora que a gente já entendeu como dar nome para aqueles hidrocarbonetos não ramificados, a gente já pode complicar um pouquinho mais. E aí a gente entra com a expressão grupos substituintes orgânicos ou ramificações, tá? Que são os grupos orgânicos e é utilizado para designar qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas orgânicas. E aí a gente vai ver com bastante frequência o metil, onde eu só tenho um carbono, o etil, onde eu tenho dois carbonos, o propil, que pode estar nessa forma aqui, que é a forma reta, mais normal, ou como isopropil, onde a gente tem aqui, ó, ele dividido igualmente, ó, tá bem no carbono do meio, tá vendo? Por isso iso, ele tá dividindo aqui em dois certinho. Nós podemos ter também o butil, anteriormente era muito chamado de N-butil, assim como o propil também era chamado de N-propil, mas isso vem sendo abolido, vem caindo em desuso. E por quê? Porque ele está ligado aqui nesse carbono, deixando a cadeia reta, normal, né, no caso. Já aqui nós temos um sec-butil ou S-butil, onde o carbono que está ligado à cadeia é um carbono secundário aqui em relação à ramificação. Já aqui nós temos o terc-butil, onde eu tenho o carbono terciário em relação à ramificação ligado à cadeia. E o isobutil, onde eu tenho esse carbono ligado à cadeia e aqui alguma coisa parecida com o isopropil, tá vendo? Ligado a ele. E aí também pode aparecer o vinil, que é como se fosse o etil, só que com uma dupla no meio. O fenil, que é a ramificação de um anel aromático. Ou o benzil, que é o anel aromático, mas antes ligado ao CH2, tá? Bom, mas antes da gente aplicar essas ramificações, a gente precisa saber como encontrar uma cadeia principal para a gente poder dar nome. A cadeia principal de uma determinada substância vai ser sempre a maior sequência de carbonos que contenha as ligações duplas e triplas, se elas existirem. Em caso de duas sequências igualmente longas, a principal vai ser a mais ramificada. Os carbonos que não fazem parte dessa cadeia principal, vão pertencer às ramificações. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia com bastante carbonos, né? E aí a gente vai tentar encontrar a cadeia mais longa. Eu vou começar a contar 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui tá um pouco óbvio, né? Que a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e não tem outro caminho para ser. Então, essa é a cadeia principal e esse carbono aqui embaixo é a ramificação. Já aqui, já não tá tão óbvio assim, porque se a gente for analisar, essa cadeia reta aqui no meio, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Porém, eu também posso contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Mas eu tenho uma terceira possibilidade ainda que parece bem grande, que é essa daqui, ó. Repara que essa daqui já deu 7, maior do que só a reta. Agora, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, a cadeia principal, na verdade, é essa daqui. E eu tenho 3 ramificações nela. Já aqui, a gente tem que analisar qual é a cadeia principal. Vamos contar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Mas repara o seguinte. Se eu escolher essa como cadeia principal, eu tenho 3 ramificações. Se eu escolher essa daqui como cadeia principal, eu passo a ter somente 2 ramificações. Então, essa daqui seria um pouquinho mais correta. Mas eu ainda tenho o terceiro caso, né? Que é essa daqui, ó. Onde eu fico com 4 ramificações. Então, a cadeia principal, na verdade, é essa daqui e não essa. Então, eu tenho sempre que escolher a cadeia mais longa. E se eu tiver mais do que uma possibilidade, a correta vai ser a que me dê maior quantidade de ramificações. Aqui, nós temos o seguinte, ó. Essa cadeia aqui, ela tem uma dupla ligação. Então, essa dupla ligação
necessariamente vai estar dentro da minha cadeia principal, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou escolher o que vai me dar mais ramificações. No caso aqui vai ser a cadeia reta, ó. Porque se eu escolher... Ah, tá. Eu poderia escolher essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ela me dá a maior sequência, mas a dupla não está compreendida nela. Sendo assim, ela não é a minha cadeia principal. Eu poderia escolher essa, contendo a minha cadeia principal, mas ela só me dá uma ramificação. Na verdade, a minha cadeia principal é essa reta aqui, que seria o mais simples, né, a se analisar, que me dá 2 ramificações e compreende a dupla. Então, como que eu vou dar nome para esses hidrocarbonetos ramificados? Primeiro passo é sempre localizar a cadeia principal, respeitando essas regras. O segundo passo é numerar os carbonos da cadeia principal. Para eu decidir por qual extremidade eu vou começar a numerar, eu vou me basear em 2 critérios. Se a cadeia for insaturada, ou seja, tiver duplas ou triplas, eu vou começar pela extremidade que apresenta a insaturação mais próxima a ela, como a gente já veio fazendo lá nas cadeias não ramificadas. Já se a cadeia for saturada, ou seja, só tiver ligação simples, eu vou começar pela extremidade que tem uma ramificação mais próxima a ela. Então, eu vou dar sempre prioridade para ligações insaturadas, ou seja, duplas ou triplas, e aí depois eu olho para as ramificações. A insaturação tem sempre preferência. Depois eu vou escrever o número da localização da ramificação e a seguir, separando com o hífen, o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. Calma que vai ficar simples. Por exemplo, se houver um grupo CH3 como ramificação no segundo carbono da cadeia principal, deve-se escrever 2-metil. 2-metil. Os prefixos de tri, tetra e penta devem preceder o nome dos grupos, a fim de indicar sua quantidade. Assim, por exemplo, se houver 2 grupos CH3 como ramificações nos carbonos 2 e 4, deve-se escrever 2,4-dimetil. Escreva o nome e o número de localização das ramificações seguindo a ordem alfabética. Porém, a gente tem que ignorar os prefixos di, tri e tetra e por aí vai, e também o sec, terc mas não o iso. Finalmente, são regras da IUPAC, gente. Finalmente, escreva o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando-o do nome da ramificação por um item. Calma que fica mais tranquilo. Olha só, aqui eu já separei a cadeia principal, que é essa daqui, a gente já viu esse exemplo antes. E aí eu vou começar a contar pela extremidade mais próxima da ramificação. Por quê? Porque eu não tenho dupla nem tripla aqui, então eu vou escolher a mais próxima da ramificação, que no caso é esse lado aqui. Sendo assim, eu vou ficar com o 2-metil, 2-metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano. Então, esse cara é o 2-metilpentano. Se eu tivesse começado a contar por aqui, esse cara seria o 4. Então, o 4-metilpentano não tá certo. Aqui, eu tenho que começar a contar da extremidade mais próxima da ramificação de novo. Então, eu vou ficar com 3-metil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano. Então, 3-metilhexano. Se eu tivesse começado a contar daqui, seria o 4-metilhexano, que me daria o nome incorreto. Aqui eu tenho 2 metis, tá vendo? Então, eu vou ter que colocar 2,3 dimetil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano. Então, 2,3 dimetil pentano. Aqui nós temos 2 metis novamente no mesmo carbono. Então, vai ficar 2,2 dimetilpentano. 2,2 dimetil, indicando que eu tenho 2 metis ali, pentano. Aqui nessa cadeia eu tenho o metil aqui e um etil aqui, porque eu tenho 2 carbonos como ramificação. O que vai acontecer? Eu tenho que começar a contar da ramificação mais próxima, né? Aqui, a primeira ramificação seria no carbono 4, se eu tivesse começado a contar daqui de cima. Já aqui, a primeira ramificação está no carbono 3.
Então vai ficar o seguinte, ó, eu tenho que respeitar a ordem alfabética dos nomes. Então primeiro eu vou citar o etil, porque o E vem antes do M, do metil. Então vai ficar 5-etil, 3-metil-octano. 5-etil, 3-metil-octano. Aqui eu já tenho 4 ramificações, sendo que 2 delas são iguais. Aqui são 2 metis, um etil e aqui um isopropil. O iso também entra na contagem da ordem alfabética, tá? Então vai ficar primeiro o etil, lá aqui no carbono 5, depois o isopropil e por fim os metis. Por quê? Porque o di não aparece, não conta na ordem alfabética. Então olha só, vou ficar com o 5-etil, 5-isopropil, 3,4-dimetil-octano. Então, com o tempo isso vai ficando mais claro, tá? Vai ficando mais prático e mais simples de nomear. Aqui nós já temos uma dupla ligação. A cadeia principal é essa daqui e a gente vai começar a contar pela extremidade mais próxima da insaturação. Mas, professora, aqui eu tenho uma ramificação. Não importa, a insaturação tem preferência. Então, eu vou começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4. Então, esse cara vai ser o 3-metil, 3-metil, but-1-eno. 3-metil, but-1-eno. Sempre entre número e letra, um hífen, e sempre entre números, uma vírgula. Aqui, nós temos uma insaturação aqui e uma ramificação aqui. Então, eu vou começar a contar da extremidade mais próxima da insaturação. Então, eu vou ficar com o 5-metil, X2, porque a insaturação pertence ao carbono anterior, sempre, eno. É tripla, né? Aqui, a nossa cadeia principal é essa, onde eu vou começar a contar do carbono mais próximo da insaturação. Então, vou ficar com 2,3-dimetil, pente-1-eno. Então, 2,3-dimetil, pente-1-eno. E aí, nós temos as nomenclaturas de hidrocarboneto de cadeia mista. Então, aqui nós temos, ó, 1-etil, 2-metil, benzeno. Nem precisava terminar a contagem aqui, porque se é um anel aromático é um benzeno. 1-etil, aqui eu comecei a contar, né? Ele deu preferência a começar pelo etil. Então, ficou 1-etil, 3-metil, ciclo pentano. Aqui, 1,1,2, trimetil, ciclo pentano. Já aqui, ó, 1-metil, 4-propil, ou que está caindo em desuso seria o N-propil, né? Ciclo hexano. Não é um anel aromático aqui. E aqui nós temos o 1,2,4 trimetilbenzeno. 1, 2, 3, 4. Existe também uma nomenclatura que é o ortometapara, que ela só vai ser aplicada quando a gente tiver o benzeno como cadeia principal. Aqui nós temos o benzeno e nós temos um metil em carbonos seguidos. Então, 1 e 2, vai ser sempre a posição 1 e 2, a gente pode substituir o 1,2 por orto. Então, fica orto, dimetil, benzeno. É como se a gente substituísse esse número, tá? Professor, eu preciso usar orto, meto e para? Não, você pode usar 1 e 2, 1 e 3 ou 1 e 4. Mas se aparecer em algum exercício, você precisa saber. Então, orto para a posição 1 e 2, meta para a posição 1 e 3, poderia ser aqui e aqui, poderia ser aqui e aqui, mas se a gente for contar, vai ser sempre a posição 1 e 3. E para a posição 1 e 4, sempre opostos, poderia ser aqui e aqui, tá vendo? Poderia ser aqui e aqui também. Vale também quando as ramificações são diferentes. Então, aqui a gente tem o orto, tá vendo? Porque é a posição 1 e 2, etil-metil. Aqui, C2H5, repara, é exatamente o etil. Pode vir escrito assim, e não na forma de CH2, CH3. Aqui nós temos o meta-etil-metilbenzeno
e o para-etilmetilbenzeno. Não vai ser suficiente, não vai suprir a nossa necessidade quando a gente tiver 3 ramificações no benzeno. Ela só vai suprir a nossa necessidade quando a gente tiver somente 2. Para 3, a gente vai escrever normalmente os números, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem, é muito importante praticar essa parte do conteúdo. E a gente se encontra na próxima. Se você gostou, deixe seu curtir aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até lá!